Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo. Meu nome é Kevin. Como você está hoje? Neste vídeo eu quero falar contigo, mais especificamente você, mulher, sobre a mulher, a esposa e a mãe segundo a vontade de Deus. Para você que deseja fazer a vontade do Senhor e agradá-lo, e se conforme o que Ele quer que você seja, e fazer o que Ele quer que você faça. Se você está interessado nisso, peço que você assista do começo ao fim. E também, bem que em que você ouça essa mensagem sem preconceitos. Obrigado. Começando a lhe dizer a mulher segundo a vontade de Deus. Primeiro eu quero dizer o que a mulher ela é. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 27 está escrito: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Capítulo 2, versículo 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. A mulher, o que ela é. Ela, assim como o homem, é a imagem e semelhança de Deus. E também a mulher, ela foi criada também para ser a companheira e a ajudadora de seu marido. Então, uma mulher. Duas coisas que ou melhor dizendo, ou quatro, bom, algumas coisas que o Senhor quer que você faça é que você veja já Ele e imite-o, que você reflita a imagem dele como um espelho, viu? Que a sua mente, seu caráter e o seu comportamento então, sejam semelhantes aos do Senhor, para que quem olhar para você veja já não você exatamente, mas veja Deus. Deus veja a Cristo. E também, o que o Senhor quer é que, se você ainda está solteira, né, que você busque ser uma boa companheira e uma sábia ajudadora. Porque, em parte, o seu propósito está ligado ao seu marido, para que, quando chegar o seu tempo de casar, você una-se a um homem e um compromisso de casamento. E ajude ele quando ele precisar do seu auxílio. Eu quero dizer a você como você pode refletir a imagem de Deus. Pois você já pode saber, mas se ainda não sabe, eu diria que observando o exemplo do Senhor Jesus. Pegue a sua Bíblia e leia o que o Senhor Jesus ele fazia e o que ele falava, e como ele fazia essas coisas. No livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 3, o Senhor Jesus é chamado de a expressa imagem de Deus. E o Senhor Jesus ele refletia tanto o caráter do Pai, que ele podia dizer isto: quem vê a mim, vê ao Pai. Porque tudo que o Senhor Jesus Cristo fazia, o Pai fazia. Não estou querendo dizer para você buscar ser igual a Deus ou a Cristo, mas busque ser semelhante em sua mentalidade, personalidade e comportamento.
Eu tenho também que falar a respeito da vestimenta e enfeites, coisa assim. Hum, Pelo que tenho entendido, há religiões que proíbem as mulheres se vestirem bem e maneira para ficarem bonitas. Mas não é necessariamente proibido isto. Do, em Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, está escrito o que o Senhor quer que as mulheres façam. Versículo 9. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouros ou pérolas ou vestidos preciosos. Versículo 20. Mas, como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. Não é pecado você se vestir bem e para ficar bonita, mas o que você tem que fazer é se vista de maneira honrosa. Ou seja, use, por exemplo, roupas modestas que não fiquem exaltando demais a sua aparência. E também roupas que não fiquem expondo o seu corpo ao público. Não revele a outros o que você tem que revelar ao seu marido. O seu corpo, mulher, é precioso. E se você aceitou a Cristo em sua vida, tá? Ele tornou-se ainda mais, porque o seu corpo foi feito templo do Espírito Santo. E por isso, conserve este corpo. Não fique mostrando as partes íntimas, ou algo assim, a qualquer homem. Não fique mostrando ao público. Guarde o seu corpo. Conserve ele puro. Não deixe ele ser contaminado pela imoralidade sexual. Não fique mostrando o que você não deve mostrar para chamar a atenção dos homens. Isso. Agrade a Deus. Porque, em parte também, cada homem, cada mulher foi criado para isto, para agradar ao Criador. E a minha interpretação sobre, mas como convém as mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras, eu entendo que uma mulher ela tem que se destacar não por sua aparência, e roupas e enfeites, mas sim por sua devoção a Deus, e sim por suas boas obras. Essa aqui é uma comparação. Esse aqui não são necessariamente não são mandamentos, mas são provérbios. No livro de Provérbios é contado diferentes tipos de homens e mulheres, tipos maus e bons. E no livro de Provérbios há 3 tipos bons de mulher. 3 tipos de exemplos bons. A mulher graciosa, que está no capítulo 11, versículo 16. E a virtuosa, no capítulo 12, versículo 4, no capítulo 31, versículo 11 diante. E também a mulher sábia, no capítulo 14, versículo 1. A mulher graciosa é uma mulher que acha graça e concede graça e que guarda a honra de si mesma e a de outra pessoa. Se você quiser ser uma mulher graciosa, pratique ações que a façam ganhar o favor de Deus e o favor das outras pessoas. E também conceda favor aos outros, mesmo se eles não merecerem. Bem,
E também guarde a sua própria honra. Guarde a honra do seu corpo, não deixando ele ser contaminado pela fornicação ou adultério. Viu? E também guarde a honra de sua reputação. Construa uma boa reputação para si, uma reputação honrosa e respeitável, e guarde ela. Não deixe ela ser tomada ou perdida. E não renuncie a ela. Ter um bom nome é muito bom. E também guarde a honra de outras pessoas. Por exemplo, se você fofoca, arrependa-se disso e pare de fofocar. Não fique espalhando má fama com outras pessoas. O Senhor Jesus nos ensinou para nós fazermos aos outros o que eles querem que eles façam a nós. Se você quer que divulguem coisas boas a seu respeito, te elogiem, falem bem de você, então faça isso aos outros. E se você não quiser fazer isso, não quiser espalhar boa fama, mas nem não quiser espalhar má fama, mas nem boa, então fique calado. Tá? Não faça mau uso da sua boca. Palavras têm poder. E o Senhor Jesus nos declarou que nós prestaremos contas de toda palavra ociosa que nós dissermos. Por isso, quando você quiser falar, fale com temor de Deus. Isso quer dizer, fale com ódio contra o mal. Fale odiando o mal. Bom, não estou querendo dizer para você ficar demonstrando o seu ódio contra o mal, mas sim em receie fazer o mal por medo do Senhor. A mulher virtuosa, ela tem muito a se falar. Já fiz um vídeo específico a respeito dela. Por isso quero falar mais em resumo. A mulher virtuosa é uma mulher que tem um caráter excelente. E por isso ela é uma mulher excelente. Ela é rara, de grande valor, de maneira que o dinheiro não pode comprá-la. Eu te digo que compensa você ser virtuosa. Primeiramente, por amor a Deus, porque os virtuosos são o prazer do Senhor. E também, porque se você vivendo virtuosamente, você glorificará o Senhor com a sua vida. Um outro motivo é por amor a si mesma, para que você eleve o seu valor, seja uma pessoa excelente, uma pessoa extraordinária, uma mulher que não é apenas mais uma entre outras. E também para que você seja abençoada. Os virtuosos, eles serão abençoados, recompensados, e também eles serão livrados do mal. Há um provérbio que diz: a justiça dos virtuosos os livrará. E um outro motivo é por amor ao seu marido. Você foi feita para ser a sua companheira, era de seu marido. Então, busque ser a melhor companheira que ele possa ter consigo. E se você fizer isso, você será para o seu marido uma coroa de honra. Você honrará o seu marido também com a sua vida. De maneira que, quase, sem vergonha alguma, ele poderá dizer: eu sou o marido dessa mulher. Ela é a minha mulher. De maneira que ele possa também se gloriar de ser o seu marido. A próxima mulher é a sábia. Você já deve ter ouvido o provérbio: toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. O que é uma mulher sábia? Mulher sábia é uma mulher que tem o conhecimento e o entendimento do verdadeiro. A tola é uma mulher que tem falta de entendimento. Mulher
Se você quiser edificar a si mesma, edificar a sua família e outras pessoas, mas seja uma mulher sábia. Busque obter o conhecimento e o entendimento. Ouça a voz de Deus. Por que eu digo ouça a voz de Deus? Porque em Provérbios está escrito, Provérbios capítulo 2, versículo 6. Porque o Senhor dá a sabedoria. Da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Os sábios ouvem a voz do Senhor. Or, porque, como dizer, porque a sabedoria vem de sua boca. Que quem o ouve se torna sábio. Mas quem o ignora está cometendo um grande erro. Agora eu quero falar contigo acerca a esposa segundo a vontade do Senhor. Pelo que já tenho percebido, o papel da esposa tem sido desprezado e rejeitado e atacado nesses tempos. Mas isso é um grande erro, porque embora a Bíblia possa ser considerada machista por uns que não a conhecem, não a entendem, Deus, ele é justo. Ele ama igualmente o homem e a mulher e o homem. Ele não considera um superior, outro inferior. Ambos foram feitos à sua imagem e semelhança. Ele os trata com igualdade. O papel que ele determinou à esposa e ao marido servem para que haja um bom relacionamento entre os dois e também para que haja uma boa estrutura na família. Porque uma sociedade também ela é construída dentro de casa. A maneira como você se relaciona com o seu marido influenciará a maneira como seus filhos se relacionarão com vocês e com eles mesmos e também com outras pessoas. Se você se relaciona positivamente, então positivamente. Se negativamente, então negativamente. Começando o que você tem que fazer como esposa para agradar ao Senhor, você tem que acompanhar o seu marido e ajudar ele quando ele precisar do seu auxílio. Viu? E também vem, como é dito aqui também em Efésios, capítulo 6, versículo 22 ao 24. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. A mulher, ela deve sim ser submissa ao seu marido. Ela deve se sujeitar à autoridade dele, porque o Senhor o estabeleceu por cabeça dela. Não considere isto como ser inferior. Porque, como dizer, se o seu marido tem algo superior sobre você, é em autoridade, mas quanto a outras coisas, vocês são realmente iguais. E também, como dizer, o seu marido ele tem que usar a sua autoridade de maneira justa e boa. E não de maneira má, para te obrigar a fazer coisas ruins. Sujeito ao seu marido, porque o seu marido ele prestará contas de como ele exerceu a sua autoridade. E também você prestará contas de como você se tratou uma autoridade. O apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 12, versículo 1 ou capítulo 13, diz que seja toda alma esteja sujeita às autoridades. Capítulo 13, versículo 1. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Portanto, mulher, sujeito ao seu marido, se porventura ele exerce mal sua autoridade,
de converse com ele para que ele faça um uso melhor, que seja mais sábio e mais justo. E outra coisa que você precisa, que você como esposa tem que fazer para com seu esposo é reverenciá-lo. Está escrito em Efésios capítulo 30, de versículo 33. Efésios 5, 33. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Eu disse que era capítulo 6, mas era capítulo 5, versículo 22, 25 e 33. O homem, ele deseja ser respeitado, tá? E o respeito tem uma grande influência no homem. Hein? Respeite o seu marido. Isto fará bem a ele, e não só a ele, mas também a si mesmo. Bom, se você, porque, como posso dizer, a maneira como nós tratamos nosso próximo afetará a nós de alguma maneira. Se nós beneficiamos nosso próximo, beneficiamos a nós mesmos. Se nós prejudicamos nosso próximo, prejudicamos a nós mesmos. Um, um exemplo de reverência na Bíblia Sagrada é Sara, mulher de Abraão. Na epístola primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, versículo 5 ao 6, diz: Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Sara, ela era uma mulher que ela vivia em santidade, ela tinha esperança no Senhor, e ela estava submissa ao seu marido. Ela obedecia à palavra dele. E também ela o respeitava tanto que ela chamava de Senhor. Isso quer dizer que ela o respeitava tanto que ela o tratava como se ele fosse, ela o tratava como seu chefe. Você não precisa chamar o seu marido de Senhor. Mas se porventura você quiser agradar mais ao Senhor e também ao seu marido nesse ponto, chame também de Senhor com uma demonstração de sua reverência. Trate o seu marido com consideração, porque respeito é consideração, segundo o que li em um certo site. E esse aqui também é uma parte importante de se dizer. Está no capítulo 7, 1 Coríntios. Versículo 3 ao 5. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. Depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. Aqui está querendo dizer, marido e a esposa, tratem um ao outro com boa vontade. Tratem um ao outro querendo o bem. E também no versículo 4 está ensinando algo importante a você mulher. Não só a mulher, mas também ao homem. Porque há homens que querem ter relação sexual. Mulher, não faça greve de sexo. Independente de qual motivo for. Se for para punir o seu marido, ou controlar ele ou outro. Não se apegue àquela ideia, meu corpo, minhas regras. Ou outro motivo. Porque, diferente do que uns acreditam e do que os conteúdos de televisão mostram, o desejo sexual não é uma característica de caráter.
como se uma pessoa ela decide se eu posso ter desejo ou não. O desejo sexual é uma necessidade do corpo. corpo. E se essa necessidade não é suprida, o corpo ele entra em um estado de abstinência, certo? De maneira que uma pessoa casada que fica muito tempo sem sexo é semelhante a uma pessoa só faminta, tá? E sedenta. Tá? O corpo dela faz a pessoa não conseguir pensar em outra coisa do que saciar-se. E como uma pessoa que fica muito tempo sem comida está disposta a comer lixo, por exemplo, um marido ou uma esposa que fica muito tempo sem relação sexual pode estar disposto a se atrair, e ainda com uma pessoa feia, só para saciar-se. Não porque ela quer, mas porque o corpo dela já está desejando muito, tá? Ao ponto de não está nem conseguindo pensar direito. Mulher, se você quiser conservar o seu matrimônio, não faça greve de sexo, mas supra as necessidades sexuais do seu marido. Essa é uma das coisas que tem que fazer para você conservar o seu matrimônio e fazê-lo durar toda a vida. Tá? Relacione-se com seu marido com uma certa frequência. Certo? E não se prive dele. Se ele te fez algo que te desagradou, ou se ele te fez algum mal, ao invés de puni-lo, converse com ele e se reconcilie com ele. Isso fará bem ao seu relacionamento. E outra coisa necessária para você manter o seu relacionamento, que não é apenas fazer sexo com seu marido, é você se dedicar ao seu matrimônio, ser uma boa companheira para o seu marido. Do porquê? Se você suprir as necessidades dele e também é uma boa companheira para ele, a melhor que ele pode ter consigo, não haverá motivo algum para ele desejar já se separar de ti para ter uma outra mulher. Em diferentes sentidos falando, no sentido de já te trair aí para ter outra, ou então não se divorciar de você para casar-se com outra. Seja para seu marido uma maravilhosa mulher, de maneira que ele queira a você e mais nenhuma outra mulher em sua vida. Não estou dizendo no sentido de não ter alguma amiga, algo assim, mas no sentido de ele não querer ter um relacionamento romântico e sexual com mais nenhuma mulher, mas só contigo. Tá. Isso aqui também é importante. Quer dizer, há dois mandamentos acerca do matrimônio que Deus deu. Ou não adulterarás e não cobiçarás. Você, mulher, e não só você também, mas o seu marido, tem que ser leais um ao outro. E também serem leais em seus corações. Não deseje um homem que não é o seu marido. E se porventura o seu coração está cobiçando um homem que não é o seu esposo, arrependa-se disso. E tome certas atitudes para não cobiçar outra pessoa. Uma delas é: não fixe os seus olhos no sexo oposto e não fique pensando em coisas eróticas com outra pessoa. E peça que o Senhor ele te guarde, peça que ele guarde o seu coração da cobiça. Bom, esta aqui é uma parte para você, mulher que é casada com um homem desobediente e mau. Se porventura o seu marido é assim, você é uma mulher de Deus, faz a vontade do Senhor, mas o seu marido, ele não é do Senhor, ele é desobediente, ele faz o que é mal, mas se ele quer permanecer contigo, segundo as instruções de Paulo,
no capítulo 7 de 1 Coríntios, permaneça com seu marido, não se separe dele, porque, porque o marido descrente é santificado pela esposa crente. E, e segundo que tem aqui, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 ao 4. Semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte suas mulheres sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta, em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisar dos cabelos, no uso de joias, de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Aqui está querendo dizer que mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, porque se alguns não obedecem à palavra de Deus, se alguns não obedecem a Cristo, que eles sejam ganhos por vocês sem palavras, ou seja, sem acusações, reclamações, ofensas, sem falar mal, que eles sejam ganhos por vocês pelo seu bom comportamento. Há uma ações, elas dizem mais do que palavras. Se você ficar constantemente falando palavras negativas do seu marido, chegará ao ponto que ele poderá passar a te ignorar, tá? E a não te dar atenção. Mas uma coisa assim, ele está te vendo, ele vê o que você faz. Por isso, se você quiser ganhar o seu marido, quiser levá-lo a Cristo, então comporte-se como Cristo se comportava. E também trate o seu marido como o Senhor Jesus o trataria. Se você fizer isto, você ganhará o seu marido para o Senhor. E assim, o seu marido que é desobediente e mau, ele poderá passar a ser um bom homem, um bom marido e um bom pai, se vocês já têm filhos. E aqui também, no versículo 3 e 4, é mostrado aqui que a beleza da mulher, né, não esteja já somente no seu exterior, na sua aparência e nos seus vestidos, mas que a beleza da mulher esteja no seu interior, em um caráter manso e quieto, que é de grande valor aos olhos de Deus. Porque também no versículo 5 é dito, porque era assim que as mulheres se adornavam, as santas e antigas mulheres que estavam esperando em Deus e estavam sujeitas aos seus maridos. E agora essa parte aqui é para você, mulher que está casada com um homem perigoso, ou que põe a sua vida e o seu corpo em perigo. Se porventura não há alguma expectativa de você conseguir conviver bem com este marido, e você já está em muito perigo, então se separe de seu esposo para você preservar a sua própria vida, tá? E denuncie ele. Não é pecado uma pessoa se divorciar se houver um motivo justo para se divorciar. Ter sido traído ou traída é um motivo justo para alguém se divorciar, tá? E não lhe ser imputado pecado. E também em se divorciar para preservar a sua própria vida de um cônjuge que está próximo, perto de matá-la, também é um motivo justo para você se separar. Nestes dois casos, por exemplo, nesses dois casos, se uma pessoa foi traída ou ela está
está em perigo de morrer pelas mãos do seu cônjuge, os dois eles têm permissão para se divorciar, tá? E não lhe ser imputado o pecado, e também permissão para casarem-se outra vez com uma outra pessoa. E poderem ser felizes e abençoadas em sua área sentimental, contanto que essa pessoa que elas escolherem seja alguém do Senhor e que venha do Senhor para elas. Agora quero falar contigo acerca da palavra mãe, acerca da mãe. Eu esqueci de mencionar, o significado de esposa no hebraico é a que aperfeiçoa. Um dos propósitos da mulher como esposa é aperfeiçoar o seu marido, para que ele seja também mais semelhante ao Criador. Em parte, você tem que ajudá-lo também a cumprir o seu propósito nisto. E como posso dizer? E também, um dos propósitos da esposa é melhorar o seu marido e a vida dele. Bom, a palavra mãe. Esta palavra no hebraico tem um significado relacionado a uma cola quente. Não uma cola quente, mas uma cola que une tijolos. Isso mostra que o papel de uma... Isso mostra que uma mãe ela tem poder para unir a sua família. E, portanto, mulher, use o poder de influência que você tem, não para pôr os seus filhos contra o pai, ou o pai contra os filhos, irmão contra irmão, irmã contra irmã, ou até mesmo pôr os seus filhos contra você mesma. Use o seu poder de influência para unir a sua família e mantê-la lá unida, para o bem de todos, inclusive o seu próprio bem. Eu buscarei falar um pouco mais rápido essa mensagem, porque o tempo já está quase acabando. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 ao 9. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. Essas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também estarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa, nas tuas portas. Em Efésios, o apóstolo Paulo, ele diz aos pais: Vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vós, pais, não irriteis vossos filhos. Eu espero que não percam o ano, irmão. Um dos propósitos do pai e da mãe, um dos seus deveres é amar a Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma, porque os filhos imitam o exemplo dos pais. Se você quer que seu filho não seja um malfeitor, mas um homem de Deus e que faz o bem, seja uma mulher de Deus e faça o bem. Ame a Deus de todo o seu coração e toda a sua alma, para que seu filho ele observe você e ele imite seu exemplo e ele seja um grande homem por sua causa, ou então sua filha, que ela seja uma grande mulher em parte por sua causa. Um dos deveres do pai e da mãe é ouvir a palavra do Senhor, guardá-la em sua mente e ensiná-la aos seus filhos, ensinar seus filhos a fazerem o que a palavra de Deus diz. E também vocês têm que praticar a palavra para dar exemplo aos seus filhos. E uma das coisas que um pai e uma mãe tem que fazer é criar os seus filhos com os ensinamentos e a disciplina do Mestre Jesus Cristo. E não provocar e irritar a seus filhos, para que eles não se desanimem. E também, se você quiser ser uma boa mãe para seus filhos, então eu digo que você tem que unir a sua família e mantê-la assim. E também seja um exemplo de uma pessoa de Deus. Ouça a palavra do Senhor e ensine aos seus filhos. Crie os seus filhos com os ensinamentos da Bíblia
e discipline eles quando houver necessidade de os disciplinar. Não, a disciplina física deve ser usada como uma última opção. Não. Corrija seus filhos, sempre usar a disciplina física, bater neles. Bata neles se houver necessidade de bater. E quando tiver que bater, faça com moderação, para você não traumatizar a criança, ou algo pior. O seu objetivo é discipliná-la e não destruí-la. Eu não estou me lembrando se já disse isso, mas se você quiser ser uma pessoa melhor, uma mãe melhor, busque também observar as instruções, os conselhos bíblicos acerca de maternidade. Bom, esta é a mensagem de hoje. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Ele quiser.